Josué capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. E depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a dar aos teus pais. Então somente ser forte e corajoso, tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Não te ordenei? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Feche a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, e vamos uma vez mais falar com este Deus soberano, este Deus maravilhoso que está presente neste lugar. Glorioso e maravilhoso Pai, é bom, é agradável estarmos aqui, reunidos em torno da Tua palavra, em torno da Sua presença. Pai, nós já Te adoramos com as canções, com os hinos. Agora, Pai, queremos uma palavra ao nosso coração nesta noite. Ministre, ó Deus, ao coração da Tua igreja. Desperta-nos, confronta-nos, ó Deus, com a Tua verdade. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado aqui nesta noite, Senhor. Assim, ó Deus, nós oramos, entregando, ó Deus, a nossa vida em Tuas mãos neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Digam amém e digam graças a Deus. Presta atenção aqui, amados irmãos e irmãs, nesta palavra de Deus nessa noite. O povo de Israel, nesses dias, estava vivendo um tempo de incertezas. Moisés morrera e fora sepultado no Monte Pisga, e coube simplesmente a Josué a missão de fazer o povo entrar na terra prometida. Eu posso até dizer que era uma árdua missão. Por que uma árdua missão? Porque simplesmente havia inimigos a serem vencidos pela frente. Havia ainda um Jordão a ser atravessado por Josué e o povo de Israel naqueles dias. E eu creio, irmãos e irmãs, que na mente de Josué
simplesmente passou um grande turbilhão de dúvidas, de questionamento. E agora, o que fazer diante dessa situação? A quem socorrer, a quem buscar socorro, a quem recorrer nesses dias? E eu vejo, irmãos e irmãs, que há circunstâncias na nossa vida, que simplesmente Deus também nos leva a determinadas situações, e que muitas das vezes nos pegamos nos perguntando: e agora? A quem recorrer? O que será daqui para frente? Veja que é em meio a esta indagação interna de Josué que o Senhor Deus de Israel, Ele vai trazer uma palavra a Josué naqueles dias. O texto não fala se essa palavra ela veio simplesmente por sonhos, revelações, ou Deus usou algum profeta para falar com Josué, ou simplesmente Deus falou com Josué face a face, como falava com Moisés. O certo é, irmãos, que Deus, Ele vê a situação que se encontrava Josué naqueles dias, e é em meio a este contexto que Deus, Ele vai trazer 5 atitudes que Deus estava requerendo de Josué, para que ele simplesmente tivesse êxito, sucesso nessa missão dada por Deus. E eu quero nessa noite, com a graça de Deus, irmãos e irmãs, discorrer sobre essas 5 atitudes que Deus estava requerendo de Josué naqueles dias. E eu vejo que aquilo que Deus estava requerendo de Josué naqueles dias é algo também que Deus requer de nós, como igreja do Senhor, nesses momentos, irmãos e irmãs. A primeira atitude que Deus estava requerendo de Josué é que Josué simplesmente fosse forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E veja que Deus, Ele dá ênfase, irmãos, a esta questão, porque por 3 vezes Deus está dizendo a Josué ser forte e corajoso. Você vai encontrar Deus dizendo isso no versículo 6, ser forte e corajoso. Você encontra Deus dizendo ser forte e corajoso no versículo 7. E no versículo 9, Deus ainda está dizendo ser forte e corajoso. Meu irmão, se há algo que Deus deseja de nós, é que nós sejamos fortes, é que nós sejamos corajosos. Se há algo que desagrada o coração de Deus, irmãos, é simplesmente o desânimo. Deus é contrário ao desânimo. É por causa disso que Deus está dizendo insistentemente a Josué ser forte, ser corajoso. Em outras palavras, Deus está dizendo: não se dê ao desânimo, Josué. Meus irmãos e irmãs, quantas pessoas desanimadas nesses dias. Talvez alguém entre nós aqui assim, com o coração praticamente entregue ao desânimo, desânimo da vida, desânimo da fé, desânimo de tudo, meu irmão. Há alguém com certeza entre nós assim, desanimado, irmãos, com a igreja, desanimado até mesmo com a obra de Deus. No entanto, Deus estava requerendo essa atitude de Josué: Josué, seja forte e corajoso. Irmãos, se de fato desejamos ter êxito na nossa vida espiritual, se desejamos de fato atravessar os Jordãos que está à nossa frente, vencer os inimigos que vêm contra nós, é necessário que sejamos fortes, igreja. É necessário que você, irmão e irmã, seja corajoso, corajosa. Há uma palavra que diz que se te mostrares
fraco, no dia da angústia, da adversidade, a sua força, irmã, irmão, será pequena. Não é do agrado de Deus, homem, que você se entregue ao desânimo. Portanto, da mesma forma que Deus falara a Josué, Ele está falando com você nesta noite. Seja forte, seja corajoso. Como vencer, irmãos, as armadilhas de Satanás estando fraco. Como vencer as adversidades na nossa vida, de certa forma, estando fraco espiritualmente. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nos deparamos constantemente Deus nos incentivando, nos ordenando a buscar constantemente um renovar das nossas forças. Encontramos, por exemplo, em Efésios capítulo 6, no versículo 10, o apóstolo Paulo aconselhando cada um de nós nessa noite, dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você entrou aqui nesta noite fraco, desanimado, mas a vontade de Deus é que você saia daqui com as suas forças revigoradas, com a sua fé renovada, a sua vida espiritual fortalecida, robustecida em Deus, meu irmão, minha irmã. Há Jordãos para serem atravessados, há inimigos, irmãos, a serem vencidos. Mas há também uma segunda atitude que Deus estava requerendo de Josué, a fim de que ele tivesse êxito naquela missão, igreja do Senhor. Está aqui no versículo 7, ele diz: não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Nosso coração, irmãos, tem uma tendência muito fácil de se desviar dos planos, dos propósitos de Deus. Então Deus estava requerendo a Josué, dizendo assim: Josué, tenha foco, meu filho. Meus irmãos, entenda bem isto, que essa é a vontade de Deus, quando Ele está dizendo: não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido. Ele estava dizendo: Josué, focaliza. Josué, tenha concentração na sua vida. Josué, tenha foco na sua vida, meu irmão. Talvez o maior desafio da cristandade hoje é ter foco, meu irmão. É não se deixar levar pelas distrações à nossa volta. E eu digo aqui, irmãos, se tem uma estratégia que Satanás tem usado nesses dias na igreja do Senhor, chama-se distração. Quantas pessoas que têm se deixado levar por esse ardil, essa sutileza, essa arma, distração, irmãos. Não sei se você tem acompanhado, irmãos, o avanço da tecnologia nesses dias. Estamos vivendo dias proféticos, em que a palavra de Deus nos diz que a ciência seria multiplicada, o avanço da tecnologia, meus irmãos. Precisamos ter percepção, discernimento e saber que Satanás, ele é sorrateiro e tenta, irmãos, ludibriar a vida de cada um de nós, tentando tirar o seu foco daquilo que é importante, meu irmão, minha irmã. Não sei se vocês viram recentemente, o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, eu acho que é isso aí. Ele trouxe uma invenção que diz que essa invenção vai mudar o mundo digital daqui para frente. É o metaverso. Alguém acompanhou isso aqui? Tem algumas pessoas atenadas. O Facebook não é mais Facebook, é o meta, né? É todas as redes unificadas em uma só.
E o metaverso, a palavra metaverso, na verdade é uma junção de duas palavras, meta, além, e verso, universo. Significa além do universo. E qual eu entendo, irmãos, dessa plataforma criada? É simplesmente nos tirar do mundo físico e nos transportar para o mundo digital, onde nessa plataforma você vai comprar, você vai vender, você vai negociar, você vai namorar, você vai casar, tudo, irmãos, de uma forma digital. Entende bem que às vezes, irmãos, Satanás ele está na entrelinhas, com o intento, irmão, de tirar o nosso foco, tirar, irmãos, a nossa centralidade. Vez por outra, o seu celular constantemente, posso dizer assim, está chegando uma notificação. Veja, irmãos, simplesmente as coisas estão cooperando, irmãos, para tirar a nossa centralidade, o nosso foco, aquilo que precisa de fato ser focado, ser centralizado. Nós estamos vivendo distraído a muitas pessoas nesses dias. Há um tempo atrás, era somente os jovens. Hoje as senhoras, os senhores, pessoas de idade, irmãos, não conseguem mais viver sem o avanço da tecnologia. Há pessoas que passam horas a fios, mergulhadas nas redes sociais. As pessoas hoje não têm mais, irmãos, um tempo da devoção, não tem mais o tempo da palavra. Quando vem ao culto, fica contando os minutos para a hora passar rápido, para ir para sua casa, se envolver nas redes sociais. E às vezes não percebe, irmãos, que às vezes Satanás ele está trabalhando sorrateiramente para tirar o seu foco. No entanto, Deus está dizendo a Josué: Josué, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória resplandecente do Evangelho de Cristo, simplesmente porque ele tem essa capacidade, irmãos, de ludibriar, de te afastar daquilo que precisa você ter focado a sua mente, o seu coração. É tanto que o Senhor Jesus nos diz que a sua vinda se antecede com os dias semelhantes aos dias de Ló, aos dias de Noé. Como foram os dias de Noé? Como foram os dias de Ló? Diz que comiam, bebiam, casavam, compravam, casavam e se davam em casamento. Isso significa que aquela comunidade, irmãos, estava tão centrado nas coisas do mundo, que perderam o foco, perderam a centralidade de Cristo, meus irmãos e irmãs. E Deus está dizendo: Josué, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Em outras palavras, Ele está dizendo: tenha foco na missão, Josué. Mas há uma terceira atitude que Deus estava requerendo de Josué. Versículo 8: não se apartar do livro da lei. Olha o que está escrito: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, Josué, medita de dia e de noite. Veja isso, irmão. Será que é algo que Deus está requerendo da igreja hoje? Será que devido ao dinamismo da vida, da correria, ao trabalho, tantas coisas, será que você não tem se apartado do livro da lei? Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você leu um capítulo da Bíblia? Qual foi a última vez que você parou para estudar, para meditar na palavra de Deus? Será, irmãos, que a nossa vida espiritual está tão escassa, tão vazia, que nós só pegamos a Bíblia no domingo à noite, quando o pastor pede para abrir a Bíblia?
Veja que Deus está dizendo: Josué, não se aparte do livro da lei. Mas Ele vai dizer antes: Josué, medita dia e de noite. De dia e de noite, igreja. Veja que meditar vai muito além de ler a palavra. Essa meditação, irmãos, não é simplesmente uma leitura simples, o folhear das Escrituras. Mas meditar aqui, irmãos, é trazer em consideração aquilo que está sendo lido. Meditar é simplesmente aquilo que, como um boi faz lá no campo. O boi lá no campo, ele rumina. Depois ele passa a manhã inteira comendo grama. Mais tarde ele vai para uma sombra e ali deita. E o boi simplesmente ele vai fazer uma regurgitação. Aquele alimento que ele ingeriu durante a manhã inteira, ele simplesmente coloca novamente para a boca e mastiga, regurgita e volta a engolir novamente, irmãos. Isso é meditação. É quando nós ouvimos a palavra de Deus aqui no domingo à noite e chegamos na segunda-feira, nós trazemos à tona aquilo que foi liberado ao nosso coração. Talvez não tenha tido mudanças na nossa vida, porque simplesmente não há essa preocupação, irmãos, de meditar nas Escrituras Sagradas, de alimentar do livro da lei. Não sabe você que o diabo está fazendo de tudo, meu irmão, para te afastar da palavra de Deus? Tudo que Satanás deseja é te afastar da verdade. Esse é o maior objetivo do inimigo, te afastar da palavra de Deus. Te afastando da palavra de Deus, você estará se afastando do próprio Deus. Irmãos, me dói hoje saber que a palavra de Deus não tem tido primazia em muitos púlpitos. Até disse há um tempo atrás que se prega sobre muitas coisas, mas não há igreja, a exposição da palavra de Deus ao coração do povo, ao coração da igreja. Será que não há ação sorrateira do diabo tentando para te levar para a filosofia vãs? Há um pastor renomado em São Paulo que ele diz que a Bíblia precisa passar por uma atualização, irmãos. E as pessoas ouvem, gerem esse tipo de conteúdo de nome bíblico, irmãos, mas isso não transforma, isso massageia o ego. No entanto, Deus está dizendo: Josué, quer ter êxito na sua vida, quer ter sucesso espiritual, Josué, não se aparte do livro da lei, meu irmão. Este foi o pilar da reforma, o solo, a escritura, um retorno genuíno para a escritura sagrada, igreja. Eu vejo que a igreja nos dias de hoje precisa voltar à simplicidade daquilo que Deus diz. Não se entregar a tantas invencionices que se vê nesses dias, irmãos, a palavra de Deus. Já dizia Paulo: olha, eu não receio acerca da astúcia de Satanás, a antiga serpente, que tem a sagacidade de simplesmente de desviar, te apartar da verdade de Deus. Josué, não te aparte do livro desta lei, antes medita de dia e de noite, Josué, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Mas há, irmãos, também uma quarta atitude que Deus estava requerendo de Josué. Antes de atravessar aquele Jordão, antes de vencer os inimigos que se levantariam contra Josué e o povo de Israel, Deus estava simplesmente dizendo para Josué, no versículo 9: não temas, nem te espante, Josué. Josué, não tenhas medo, não fique apavorado, Josué. E se você for reparar, essa é uma das expressões que mais se repetem nas Escrituras Sagradas. Deus constantemente está dizendo: meu filho, minha filha, não tenhas medo, não temas. Alguém vai dizer que durante 366 vezes Deus está dizendo, outros 96 vezes, não importa, irmãos.
Ainda que se Deus falar apenas uma única vez, a palavra dele não cai por terra. E ele diz para você que está nesta noite, diante das adversidades da vida, diante dos Jordãos à sua frente, diante dos inimigos que levantar, a palavra de Deus para a sua vida é: não tenhas medo, irmã, não tenhas medo, irmão, não te pasme e nem te espante. Veja que esta foi a palavra do Criador a Abraão. Deus disse a Abraão: Abraão, não temas, Abraão. Esta foi a mesma palavra, irmãos, que Deus disse a Moisés: Moisés, não temas, Moisés. Esta foi a mesma palavra que Deus disse a Davi: Davi, não temas. Esta foi a mesma palavra que Deus disse a Daniel lá na Babilônia: Daniel, não temas. Esta foi a mesma palavra que Deus falou a Josafá: Josafá, não temas contra esta grande multidão. Esta foi a mesma palavra que Deus falou a José: José, não temas. Esta foi a mesma palavra que Deus falou com Maria: Maria, não temas. E a mesma palavra ao seu coração nesta noite: não temas, meus irmãos, não te pasme, não te espante. Você vai enfrentar situações que vai concorrer para o seu desânimo, mas Deus está dizendo ao seu coração, meu irmão, minha irmã: não temas. Não temos. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor nesta noite. Mas há, irmãos, aqui também uma quinta atitude que Deus estava requerendo de Josué. Que atitude era esta? Ô Josué, versículo 9: de aceitar garantias. Além de não temer, além de ter foco, além de ser forte e corajoso, além de se apegar à palavra de Deus, além de não temer, cabia a Josué, a igreja, a aceitar algumas garantias estabelecidas por Deus. Que garantia era essa, pastor? Versículo 9, na parte B diz: o Senhor vosso Deus, o Senhor, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Outra garantia: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Veja, irmãos, que garantia. Cabia a Josué simplesmente aceitar essa garantia de que Deus seria com ele. Deus estava garantindo a Josué a presença contínua ao seu lado, dizendo: Josué, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, Josué, e nem te desampararei, meu irmão. Resultado: então farás prosperar o teu caminho. O que Deus estava requerendo de Josué lá é o que Deus está requerendo de nós aqui também nesta noite. Nós temos missões à frente, a Jordão a serem atravessados, irmãos, há inimigos a serem vencidos ainda, mas é necessário nos levantarmos, porque foi isso que Deus exigiu também de Josué, dizendo: Josué, dispõe-te, Josué, levanta-te, porque é você que fará este povo entrar na terra prometida. Eu tenho certeza que há Jordão, há inimigos na vida de cada um de vocês aqui que precisam ser superados, e essa palavra é para você também que aqui está nessa noite. Ter foco, ter coragem, não se espantar, se apegar à palavra de Deus, não temer e aceitar a garantia de que a presença dele é conosco. Veja que esta foi a mesma promessa de Jesus. Mateus capítulo 28: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século.
Eu quero convidar o ministério de louvor. E eu quero convidar você, meu irmão, a se colocar de pé nesta noite. Ainda há um Jordão. Ainda há inimigos a serem vencidos. Para isso, é necessário que você seja forte. É necessário que você seja corajoso. Quando Deus diz para Josué, Josué, ser forte, em outras palavras, Ele estava dizendo: esforça-te, faz um esforço, Josué. Quem sabe você entrou aqui desanimado, para baixo, mas aprove Deus trazer a você aqui nesta noite. Há Jordão, há inimigos à frente, e não cabe a você se dar o desânimo, irmã, irmão. Deus te levantou com um propósito, Deus te chamou com uma missão, e nessa missão requer que você tenha coragem, que você tenha força. Se você está se sentindo fraco, Deus te renova, Deus te capacita, Deus te leva a superar, meu irmão, minha irmã. Então fecha seus olhos, vamos cantar essa canção, depois a gente ora.